Amém. Toda glória, toda honra seja ao nome de Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que privilégio estarmos na casa do Senhor, que alegria podermos servir a esse Deus maravilhoso. Você está feliz com Jesus? Você está feliz de estar aqui? Só de estar aqui com os irmãos já é realmente motivo de alegria para os nossos corações. Deus nos preparou esse dia especial e com certeza logo mais veremos mais e mais os irmãos aí estando conosco, podendo servir a Deus, amém? Deus nos abençoe. Irmãos, vamos abrir o texto da palavra do Senhor, Efésios, capítulo de número 5. Abra, por favor, esse texto da palavra de Deus, Efésios, capítulo 5, versos de número 22 a 33. Você que encontrou, por favor, fique de pé para a leitura deste texto, da palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 5, versos de 22 a 33. Amém? Todos encontraram? Então, assim diz a palavra do Senhor. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como também ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos amem como Cristo amou, pois Ele mesmo é o Salvador. Ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a própria carne, antes alimenta, cuida e nutre, como também o Senhor a sua igreja. Porque nós somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande, pois, é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós exaltamos ao Senhor, ó Deus, com as nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, de, ó Deus, podemos servir ao Senhor, podemos, ó Deus, cultuar, ó Deus, ao Senhor a cada dia. Abençoa, ó Deus, os teus servos. Cuida, ó Deus, dos casamentos, dos relacionamentos, ó claro, ó Deus, podendo, ó Deus, participar deste culto através, ó Deus, das redes sociais. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Cuida, ó Deus, e faz, ó Deus, com que a cada dia nós possamos, ó Deus, ser para o louvor da sua glória. Para que, ó Deus, a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. As bases do casamento cristão. Aí de repente você agora já se diz, mas eu ainda não sou casado, pastor. Então esta mensagem não é para mim. Não, de repente você ainda irá se casar. Ou de repente você já foi casado. Ou quem sabe de repente você tenha um filho ou uma filha, ou alguém que você possa compartilhar desta mensagem, mas de alguma forma, com certeza, Deus falou com os Efésios e Ele ainda falará conosco também nesta noite. A palavra de Deus, ela nos fala sobre relacionamentos. Em diversos lugares da Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus, ela diz respeito a relacionamentos.
relacionamentos entre Deus e o ser humano, relacionamento entre o ser humano e Deus na devolutiva e relacionamento entre as pessoas, o amor ao próximo, relacionamento com o outro. E quando se trata de relacionamento, quando se trata de casamento, a palavra de Deus, ela nos dá grandes conselhos e incentivos que com certeza não só no passado, mas ainda hoje fortalecem a nossa vida e a nossa família também. Com certeza existem inimigos do casamento, inimigos da família, inimigos do casal. Desde o namoro já existe inimigo do namoro. Imagine inimigos do casamento. E cada um desses inimigos que aparecem, eles podem ser identificados com certeza. Porque a palavra de Deus, ela nos dá certas verdades e princípios que vão nos ensinar a cada dia como nós mantermos a cada dia firmes, a cada dia prosperando, a cada dia em alegria o nosso casamento. Porque esses inimigos, eles tentam, de maneiras como tentavam no passado, eles tentam destruir a família ainda hoje. É lógico que a tecnologia e as diversas oportunidades que Satanás prepara, elas apenas algumas mudaram de nome, mas elas ainda existem e estão aí a todo vapor contra a família, principalmente contra a família cristã, contra o casamento que é a base para a família. Deus foi quem fez o casamento. Deus é quem instituiu o casamento. A primeira instituição que Deus fez foi o casamento. E aí quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, uma carta escrita em Roma, Tíquico foi quem levou a carta. Paulo, depois de dar diversos conselhos aí sobre vida cristã, sobre comportamento, ele continua agora, nesse capítulo 5, a falar sobre relacionamentos agora. Mas só que ele não começou a falar sobre relacionamento no verso 22. Pois a perícope deste texto, o início deste assunto, ele já começa desde o verso 1. Porque havia um certo grau de relacionamento entre Deus e aquela pessoa em quem receberia a leitura desta carta. Então, entender que a base para o casamento cristão, ela vem desde muitos princípios que Paulo já estava tentando ensinar através dessa carta aos Efésios. Uma carta a uma igreja que, como eu disse no domingo passado, estava num lugar onde havia o trono de Satanás, um templo à adoração de Diana. Como hoje também as famílias se encontram em lugares diversos e aonde nós estivermos vai haver tronos de Satanás, lugares que são contra a família, lugares que são contra a verdade de Deus. E aí esse texto, ao falar, talvez aí, iniciando sobre as mulheres, depois ele parte para os maridos. E é realmente diversos relacionamentos, porque no capítulo 6, ele vai falar sobre filhos, depois servos, senhores, e por aí vai, sempre se tratando aí como nós deveríamos nos comportar. Essa carta aos Efésios, ela vem nos falando primeiramente sobre as esposas. Como que elas devem ser? E parece que Paulo utiliza aí 3 versículos para falar sobre isso. Mas para os homens ele usa 9. Talvez os homens devessem aprender um pouquinho mais. Mas não, isso é dividido. Ambos deveríamos aprender muitas coisas. Talvez ele ensine aqui, primeiro para as mulheres, 4 coisas que as mulheres deveriam fazer para glorificar a Deus na vida de seu esposo. E os homens, 8 coisas. O dobro, né? Que coisa, meu Deus do céu. Que eles deveriam fazer para adorar a Deus. Por exemplo, para as mulheres diz: sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, verso 22. Reconheçam a liderança dos maridos, 23. Sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, verso 24. Reverencie aos maridos, lá no finalzinho, no verso 33. Aí talvez alguma irmã diga assim: mas pastor, será que não tem algum erro aí no grego? Será que não era esse sujeitar não? Será que não tem como a gente dar um jeitinho brasileiro e mudar isso? Não, é realmente isso que diz o texto. Não tem como dar jeitinho com a escritura sagrada, é o que é.
e Bíblia interpreta a Bíblia. O que acontece é que existem certos equívocos na interpretação, pois alguns vão falar, não, mas espera aí, e aí entra o feminismo. E talvez alguns vão vir com alguns conceitos, e talvez entre o tão conhecido machismo. E entre machismo e feminismo, os exageros, eles vão ser pautados por pecado, por desobediência, e vão estar longe da vontade de Deus. Mas a compreensão da conduta que deve ter uma esposa e a compreensão da conduta que deve ter um marido é o que a palavra de Deus vai nos direcionar através de algumas observações que eu e você deveríamos aprender. E não só aprender, mas ensinar. E não só ensinar, mas viver. E não só viver, mas também ir contra quem é contra os princípios da palavra de Deus. Condenai as obras infrutuosas das trevas. Eu não consegui passar aqui, mas vamos ver se agora vai. Casamento, uma aliança entre Cristo e a igreja. O seu casamento, ele é uma aliança antes de ser com a sua esposa, antes de ser com o seu marido, é uma aliança com Deus. Quando há uma quebra da aliança, há uma quebra primeiro do compromisso que foi feito com Deus, depois com o outro. O pecado, na verdade, ele é sempre assim. A gente peca contra Deus, contra o outro e ainda contra nós mesmos. Mas a palavra de Deus, ela quer nos ensinar sobre essa aliança que há. E ele utiliza o exemplo de Cristo e a igreja. Será que a igreja tem que ser submissa a Cristo ou não? A gente respeita a palavra de Deus, a Cristo, como o Senhor, o general, como nós cantamos agora há pouco? Se nós somos sujeitos a Cristo, nós como igreja, é o mesmo modelo que Paulo quer utilizar para a esposa ser com o marido. Submisso, sujeito. Mas isso não é um grau de escravidão, não. E tem homens que pensam, não, isso aqui, tá vendo? Não, você tem que fazer tudo o que eu quero, que eu mando. Não, não é bem assim que funciona o negócio. Porque há certas pessoas que abusam da sua autoridade. Naquilo que o seu marido for contra a verdade de Deus, você não vai obedecê-lo. Naquilo que as autoridades forem contra a vontade de Deus, nós não vamos obedecê-los. Até porque batistas somos separados do Estado, não é? Mas nós temos que respeitar as leis e autoridades, pois transgredir a lei dos homens é transgredir a lei de Deus. Agora, então, como que deve ser a conduta da esposa? Olha só o que, voltando um pouquinho, nos versos anteriores, a palavra de Deus nos ensina. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Nesse mesmo capítulo, logo no comecinho ali, a palavra de Deus vem nos falando sobre isso. Sujeitem-se uns aos outros. Verso 21 do capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo queria dizer, agora falando a mulheres e falando a maridos, é voltando ao que ele já estava dizendo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se sujeitar. Sabe aquele ter mais de Deus e menos de mim? É também se sujeitar um ao outro. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, rodar e plantar bananeira. Não, ser cheio do Espírito Santo é a mulher reverenciar e sujeitar ao marido. É o marido amar e cuidar, nutrir a esposa. Sujeitar um ao outro. Mas a palavra de Deus, ela não para por aí. Porque a primeira coisa que nós temos que aprender e observar aí a cada dia na nossa vida, não só entre marido e esposa, mas nos seus relacionamentos. Você tem que obedecer ao seu patrão lá onde você está, não tem? Você tem que obedecer um professor na sala de aula, não tem? Você tem que obedecer e você tem que sujeitar a certas autoridades que existem. Pois a palavra de Deus nos aconselha a isto. Agora, sujeitar-nos uns aos outros é o que ele vai falando e depois dizendo, olha, para você ser cheio do Espírito Santo e falar em salmos, hinos e cânticos espirituais, você também tem que ter bons relacionamentos. Buscar bons relacionamentos. Primeira coisa que nós temos que observar neste texto da palavra de Deus,
Como uma esposa irá glorificar a Deus? Como que a esposa glorifica a Deus? Ela glorifica a Deus com uma sujeição espontânea e baseada no amor e no temor ao Senhor. Espontânea, não obrigatória. Ela é espontânea, ela tem prazer em servir ao esposo. Até porque, esposa, se você não quer sujeitar ao seu esposo hoje, você deveria, antes de casar com ele, ter olhado e falar: será que eu vou conseguir sujeitar esse rapaz? Será que eu vou conseguir ser submissa a ele? Será que eu vou conseguir? Então você que ainda não casou, pense nisso. Esposo, será que você vai conseguir amar ela? E o amar aqui não é sentimento para o esposo com relação à noiva, com relação à mulher. É uma atitude, não é sentimento, é atitude, segundo Paulo descreve nesse texto, na melhor tradução. Porque olha só o que esse texto nos ensina, dizendo respeito à esposa ainda. Como uma sujeição espontânea, baseada na boa vontade, baseada no querer e não na obrigatoriedade. Ela tem que fazer isso como a igreja faz com Cristo. Você não está aqui porque você ama Cristo? Nós não estamos aqui porque nós queremos servi-lo, porque nós o amamos, porque nós o adoramos e nós faremos isso por toda a eternidade, porque nós temos prazer em servir a Deus, não é verdade? Você não tem esse prazer de servir a Deus? Assim deve ser o prazer de uma esposa a fazer uma janta para o marido. Não quer dizer que o marido não vai fazer a janta, é lógico. Esse deve ser o prazer de ter aquela pessoa e você saber que Cristo colocou aquela pessoa. Eu devo vê-la como Cristo. Eu devo vê-la como alguém que Deus preparou para mim e eu tenho que glorificar a Deus servindo aquela pessoa, cuidando, zelando. Deveres, na verdade, que são mútuos, não é? Não quer dizer que o marido, ele também não vai olhar para as decisões de sua esposa, porque muitos maridos errariam muito menos se ouvissem as suas esposas. Ah, pode ter certeza disso. Depois de que se eu tivesse ouvido ela, se eu tivesse ouvido no namoro já começa assim. Se eu tivesse escutado ela, depois ele pode ser que ele nem fale, mas ele pensa isso. Olha, não é que ela estava certa? Meu Deus do céu. Por que eu não ouvi? Não, porque eu sou homem. É que nem aquela esposa que o pastor foi visitá-la e ela, o esposo, estavam lá e ela viu que havia alguma coisa diferente naquela casa. Ele viu que tinha uma coisa diferente ali. O marido todo da paz, quieto, tranquilo, não tomava nem tantas decisões. A esposa era uma mulher muito ativa ali naquele lar. E aí quando o pastor vai sair, ele chega na esposa e no marido ali e diz: olha, posso perguntar uma coisa para vocês? Vocês não vão ficar tristes comigo? Não, pastor, pode falar, fica à vontade. Quem que manda nessa casa aqui? Quem que manda? E aí a esposa diz: é o meu marido. Lógico que é o meu marido, pastor. Aí o pastor pergunta: mas quem que decidiu isso? Quem que decidiu isso? Ela? Você? Quem que decidiu isso? Porque é bem verdade que nós vamos nos ver em muitas situações onde nem sempre nós queremos esposas nos sujeitar. A esposa nem sempre quer se sujeitar e obedecer ao marido. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que essas funções que foram recebidas pela esposa e as funções que foram recebidas pelo marido, elas são diferentes. Somos iguais em quê então? Somos iguais porque ambos somos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, esse chamado Tseden Idenut, imagem e semelhança de Deus, há em nós, a partir daquilo que Deus compartilha com cada um de nós, de seus atributos, aquilo que Ele comunica com cada um de nós. Nisso nós somos iguais. Mas o próprio texto, esse mesmo texto e outros também, eu poderia te dar uma série N de textos que vão falar sobre isso, é que Deus colocou o marido em um lugar e a mulher com outras responsabilidades. O marido com as suas responsabilidades que Deus confiou a ele e a esposa com as responsabilidades dela que Deus confiou a ela. E na verdade há um cooperar dessas duas coisas também, que é o que eu vou falar no finalzinho ali no ponto 3. Mas como que eu faço então para ter temor do Senhor? Quando você se entende como igreja,
que teme a Cristo, que serve a Cristo e que se sujeita a Cristo, você vai entender como também você deve servir ao seu marido naquilo tudo que ele for a partir da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque é bem verdade que esse texto, ele vem nos ensinando aí que a paz e o amor no lar vão vir a partir da glória de Deus. Quando a esposa quiser glorificar a Deus, a partir de se sujeitar ao seu esposo. Quando o seu esposo amá-la para poder glorificar a Cristo. Isso vai fazer com que eles venham glorificar a Deus. Em poucas palavras, sabe o que o apóstolo Paulo queria dizer? Com tudo isso, era que ser ou não ser cristão, ou ser ou estar, não é melhor dizendo. Porque tem pessoas que são cristãos, casais. E tem pessoas, tem casais, que estão cristãos. Ser e estar é diferente. Ser é realmente viver, vivenciar aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que eu professo e que caminho a cada dia no meu pensamento. Eu sou. É um assumir a identidade. Eu sou. Agora tem pessoas que estão cristão. Eu estou aqui, sabe? E aí se um dia, estou lá. Eu estou. Estar não é vivenciar tudo aquilo que a palavra de Deus me coloca e entender que eu assumi a identidade. Diferente de ser. Ser, já fala, é ser. Eu assumir aquilo que eu acredito. Agora estar é assumir um papel daquilo que talvez eu acredito. Então eu sou ou estou um cristão? Você já se perguntou isso? Porque tem pessoas que também, quando diz respeito a relacionamento e casamento, eles talvez em seu pensamento, em sua psique, no seu pensamento, ele é casado, ele está casado, ele é casado, e aí, ser ou estar no casamento, como que funciona isso? Porque tem, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que tem pessoas que são casados, mas vivem um pensamento de solteiro. Isso acontece, pastor? Pode ter certeza que acontece. Tem pessoas que são, mas não estão. Tem pessoas que estão e não são. E não se decide. Porque é casado, mas vive uma vida de solteiro. Ou é casada e vive uma vida de solteira. E a conduta do crente em relação ao matrimônio, ela é direcionada com a base da palavra de Deus, e não daquilo que a gente acha, pensa, ou quer, ou gosta. Porque se ela é direcionada à base, o fundamento é Cristo e sua palavra, é isso que ele usa de exemplo, né? Cristo é a igreja. Se Cristo é a base para um casamento, então isso quer dizer que eu tenho que viver segundo aquilo que Deus quer. Segundo aquilo que Ele quer. Não segundo aquilo que eu mesmo queira ou goste. E muitas vezes não sou, mas estou. Muitas vezes não sou, mas estou. E esse é um grande problema. Então qual é a conduta de uma esposa? É uma sujeição com certeza e não escravidão. É uma sujeição de obediência como a igreja obedece a Cristo. E é por isso que o verso de número 22, ele diz, como ao Senhor, usando o exemplo de Cristo e a igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Mas cabeça não fica em pé sem pescoço, né? Senão cai para o lado, né? Fica penso. O que segura a cabeça? O que ajuda? O que apoia? Senão o marido sai todo torto, né? Às vezes eu estou saindo de casa, tá com a gravata para cá, tá a cinta para lá, tá tudo bagunçado. Então, tem aquela pessoa que vai dar aquele jeitinho. É a esposa. E não significa que ela é menos que o marido não, porque Cristo ama os dois e vê os dois. O que acontece é que deu responsabilidades diferentes. A mulher como um vaso frágil, que deve ser cuidado, nutrido, alimentado, santificado, e você vai ver o que isso significa. Porque
a palavra de Deus, ela me ensina assim, que eu como marido ou a esposa, ela tem que olhar para o seu marido e entender que deve zelar por ele, cuidar dele como uma boa esposa. Desta maneira, ela vai glorificar a Deus. Dessa maneira que ela vai, com certeza, estar glorificando a Deus, não de maneira cega. Então eu tenho que cegamente sujeitar ao meu marido. Não, maneira consciente, bem consciente, olhando para a palavra e olhando para o marido. E não quer dizer que a esposa que não tem um marido cristão tem que separar dele, não, tem que continuar com ele e orar por ele, pelo bom testemunho, ganhá-lo para Cristo. E vice-versa. Não abandonar, mas continuar. Eu aborreço e odeio o divórcio, diz o Senhor. Aí você fala, não, mas pastor, mas e aquelas duas escolas judaicas, uma apoiava o divórcio, a outra não, e aí como que eu faço com isso? Irmão, olha para a palavra de Deus e cuida da pessoa que está com você. Porque a questão, ela diz respeito a cuidado. Relacionamento, em poucas palavras, é cuidado. Cuidar do outro. Mas quando o outro está atacando pedra, cuida do outro. Quando o outro está agindo errado, cuida. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser assim. Glorificar a Deus servindo ao outro. Glorificar a Deus servindo ao outro. Mas não é somente isso. Porque o segundo objetivo nos mostra, através desse texto, como o marido irá glorificar a Deus. Como que o marido irá glorificar a Deus? Como que ele glorifica a Deus? Com o amor que protege, purifica e prepara para entregar para o Senhor. O marido é responsável por entregá-la ao Senhor. Tem um costume muito antigo que o pai da noiva, normalmente leva ela até o altar. E ali ela entrega para o marido, Mais ou menos assim seria aquilo que cada marido, que cada esposo deve fazer com a sua esposa no dia de Cristo Jesus. Depois levá-la e entregá-la a Cristo. Olha, está aqui, cuidei, zelei, protegi, purifiquei, preparei para entregá-la ao Senhor. É isso que deveria ser o pensamento de cada esposo. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, no verso número 25, vós, marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregar por ela. Ao ponto de, se possível, o marido se colocar no lugar, de alguma maneira, para que ele salve a esposa. Ou seja, de uma forma sacrificial. Ele deve protegê-la. Como Cristo protege a igreja. Como Cristo defende a igreja e morre pela igreja. E cuida da igreja. E envia o Espírito para zelar e cuidar e edificar a igreja. Seria mais ou menos assim. Pois Deus, Ele confiou o seu esposo a você, mulher. E mulher, Deus confiou o seu marido a você. É sua responsabilidade. O verso 26, ele diz, para santificar, purificando com a lavagem pela água. Paulo utiliza aí uma analogia ao que os sacerdotes faziam no passado. Pois antes de entrar no templo para oferecer um sacrifício, havia umas tigelas de bronze, e ele ia lá e se lavava, se purificava. Depois ele entrava no templo para poder oferecer o sacrifício, e aí por aí diante. Então a purificação não quer dizer que você tem que lavar sua esposa, não, Não vai dar um banho nela, não. Mas esse purificar é ensinar. Por isso que em alguns outros textos, Paulo diz que o marido também deve ensinar a esposa. Zelando, cuidando pela vida espiritual. É lógico que tem lugares que acontecem o contrário, A esposa que faz isso. Mas se os dois são cristãos, o marido deve ter esse papel, tem que ter esse papel. Entender que ensinar a cada dia é um cuidado para a purificação pela palavra. Olha só o que diz, para a santificar, purificando com a lavagem pela palavra, pela água. Essa purificação. Então isso é
entender que nós temos que cuidar um do outro e sentir como o outro. Como a esposa, seu marido ele tinha várias enfermidades, diabetes, problema no coração, muitas enfermidades. E aí havia alguns momentos que teve a necessidade de amputar algumas coisas do corpo de seu esposo. Teve que cortar o braço. Ela sentia tanto pelaquilo que era como se ela estivesse perdendo o braço dela. Ao ponto de dizer que ficava tão triste que ela sentia um formigamento no próprio braço dela. Depoimento curioso. Depois o seu marido teve que também os médicos amputarem uma parte de sua perna. Ela ficava tão triste com aquela perca, como se fosse a própria perna dela. Por quê? Se o marido está enfermo, então os dois estão enfermos. Se a esposa está doente, os dois estão doentes. Ou não é assim? Quando está grávida, fala, nós estamos grávidos, não é? Por que só quando está grávida, né? Não, quando está doente também. Quando está feliz também deve ser. Quando está triste também deve ser. Ambos uma só carne. É entender aquilo que o outro está passando. É sentir aquilo que o outro está sentindo. E assim a responsabilidade de glorificar a Deus através de sentir o que o outro sente, de passar o que o outro passa. Essa é nossa responsabilidade. Verso 27 diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A apresentação, purificada, limpa. É assim que deve ser. É assim que deve ser o cuidado. Mas às vezes os maridos é tão confuso, né? Que não pensa nem em outras coisas, também em outros certos cuidados. Uma vez eu contei uma ilustração aqui, que certo marido estava no quintal lavando as plantas, e aí ele viu um vizinho da direita brigando com o da esquerda, e aí ele no meio. E aí quando acabou aquela briga que ele só estava observando, o vizinho da direita chegou nele e falou, olha, você viu tudo isso? Ele, não, eu vi. E você não acha que eu estava certo? Ele diz, olha, na ótica que eu estava vendo daqui, você estava. Aí o vizinho sai todo contente. E aí o outro vizinho do outro lado, em outro momento, chega, ó, você viu aquela discussão de ontem? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. E nessa ótica que você estava vendo aí, reparei que estava no meio aí, você não acha que eu estava certo? Aí ele diz, olha, olhando pelo que eu vi aqui, eu acho que você estava também. Aí a esposa, ouvindo aquilo da cozinha lá, fala, mas você é um sem caráter, cara. Você é um... Como que você fala que um está certo, o outro está certa? E aí ele pensa bem ali, olha para a esposa e fala, olha, não é que você também está certa? Todo mundo está certo para ele, por quê? Porque ele quer a paz com todos. E aí às vezes acaba sendo incompreensível tanta paz, tanta situação de atitude com os outros, porque cada um tem sua ótica. E acontece isso também nos lares. Porque às vezes o marido não quer dar o braço a torcer, a esposa não quer dar o braço a torcer, porque cada um quer estar com a razão. E aí no final a gente vai olhar e vai ver, talvez os dois sejam certos. Talvez os dois sejam errados. E aí, o que eu faço com isso? Deveria tentar compreender ao outro. Deveria talvez pensar antes de dizer algumas coisas. Deveria pensar mais. Deveria cuidar mais. Deveria proteger mais. Pois talvez desta maneira eu me encaixe nas palavras que o apóstolo Paulo diz no verso 28. Assim os maridos amem a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso deve ser em forma funcional. Não quer dizer que se você beliscar ao seu marido, você vai sentir alguma coisa, ou vice-versa. Mas a funcionalidade do relacionamento, a responsabilidade do casamento que Deus confiou a cada um de nós, ela deve ser assim de cuidado. De tentar compreender. A palavra melhor aqui, no original, ela quer dizer assim, ó, pegar a cabeça do outro e eu colocá-la na minha.
para que eu o entenda. Tá, às vezes de repente você olha para ele ou para ela e fala assim, não consigo entender. Não consigo entender essa pessoa. É conflitante o negócio, não dá. Seria isso, colocar a minha mente no lugar da dela, ou pegar a dela e colocar na minha, para quê? Para que eu compreenda o outro lado da história. Para que eu compreenda o que ela está vendo. Para que eu compreenda aquilo que ele está vendo. É por isso que além dos 4 compromissos que Deus pede para a mulher, de maneira em que ela venha adorar a Deus, existem os 8 que Deus pede para o marido. Sejam o cabeça da esposa. Ame as esposas como Cristo ama a igreja. Ame as esposas como os seus próprios corpos. Sustentem ela e cuidem e nutrem ela. Alimentem. Sejam como uma só carne. Deixem os seus pais para ficar com elas. Unam-se às suas esposas. E esse unir-se é tornar-se o mesmo. Uma só carne. Uma só carne. Mas como que faz isso então? Porque a palavra de Deus, ela não só me ensina que eu tenho que adorar a Deus a partir de esposa, adorar a Deus e glorificá-lo, a partir de ser submissa e sujeita, colocar-se à autoridade do marido. Esposa, adorar e glorificar ao seu Senhor, a Deus, o marido, a partir do amor que ele deve ter para com a sua esposa. Por que será que ele pediu uma coisa para um e outra para outro? Será que talvez seja o que é mais difícil para um, que é mais difícil para outro? Por que será que Deus pediu desta maneira? Porque é bem verdade que Paulo, ele esteve naquela igreja. Ele esteve nas casas pregando, ele esteve ensinando nos lugares ali. Ele conhecia a necessidade e Deus direciona para ele aquilo que ele deveria ensinar para aquela igreja. É por isso que eu tenho que entender quais são esses princípios de submissão e de amor. Amar. Como que são esses princípios? Talvez isso seja melhor compreendido através desse terceiro ponto. Como ambos irão juntos glorificar a Deus? Porque se há um papel individual de cada um, da esposa e do marido, também há um papel de ambos. Tem coisas que Deus vai cobrar de você, esposa, e de você, marido. Mas tem coisas que Ele vai cobrar dos dois. Dos dois. Porque olha só o que diz. Com a mútua responsabilidade que Deus confiou a ambos. Verso de número 32 e 33 dizem assim. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua esposa, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Agora, não mais o apóstolo coloca em versículos separados, mas agora coloca no mesmo versículo aquilo que diz respeito a ambos. E em algum momento, em particular, a cada um deles. Então, como é que eles juntos agora vão glorificar a Deus? Através das responsabilidades que Deus confiou a cada um deles. Sabe como que eu faço isso? Quando eu penso em algumas palavras, e a primeira delas seria em ajudar-se. Ajudar um ao outro. Talvez a outra seria compreender-se um ao outro. Talvez a outra seria compartilhar um com o outro. Então como que eu faço com a primeira? Eu faço o seguinte, ajudar um ao outro e amar a esposa, não é só, eu te amo, tá? Levanta coraçãozinho, não. Eu te amo, mas você ajuda ela quando a pilha da louça está desse tamanho? Ah não, eu amo minha mulher, mas a louça é outra coisa. Não, não é não. Eu lavo louça. Deveria lavar também. É lógico, tem muitos maridos que lavam às vezes mais do que a própria esposa, né? Seria isso. Seria ajudar-se. E aí quando você está ajudando ela a lavar a louça, aproveita e lava ela também um pouco. E aí ele está lavando o carro, porque marido gosta mais de lavar carro, parece. E aí você vai lá, ajuda ele a lavar o carro. E lava ele também um pouquinho.
Faz uma brincadeira. Joga, nunca estava lavando louça e jogou um pouco de água no outro, né? É uma tentação, quando você está lavando louça, pegar um pouquinho d'água e toma um pouco de água aqui no outro. Então seria eu ajudar ao outro naquilo que ele precisa. E não só ter as minhas responsabilidades particulares, mas em algumas das coisas, os dois fazerem juntos. Juntos. Orarem juntos. Terem o mesmo pensamento, ou compartilhar do mesmo pensamento, a fim de que o outro possa te ajudar nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Como que eu compreendo então o outro também? De uma maneira junta, de uma maneira recíproca. Compreender um ao outro é colocar-se no lugar. Difícil colocar no lugar quando ela está de TPM, né? E colocar no lugar dela, Jesus Cristo. Ou colocar-se no lugar dele e compreender quando ele está irritado com alguma coisa, quando ele está bravo acima da conta. Seria compreender ela e compreender ele, porque aí os dois estariam se compreendendo. Talvez seria isso, seria a compreensão que Deus quer de cada um de nós. E talvez pensar o que se passa na cabeça dele, o que se passa na cabeça dela, porque os namorados já fazem isso. O que será que ele deve estar pensando, né? O que será que ela está pensando? O que o outro está pensando? O que os dois estão pensando? E talvez Deus diga, eu sei o que os dois estão pensando. E aí vem então as responsabilidades cristãs, que são pautadas pela conduta de um cristão, principalmente no que diz respeito ao casamento. Talvez seria também compartilhar. É dividir um picolé, né? Comer o picolé separado é diferente. Mas quando é o picolé, não importa se é o mesmo sabor, comer o mesmo picolé, aquilo é uma divisão. A gente fazia com pão recheado, né? Pão de sonho, mas pão recheado também. Eu lembro mais do pão recheado. Ela lembra do sonho, não sei porquê. Não tá bom então, né? Dividir aquilo. Dividir algo, os dois. Talvez isso seria uma compreensão daquilo que vocês já fazem, porque dividem a mesma cama, dividem o mesmo teto. E se o bicho pegar, se a casa cair, os dois vão ter as coisas juntos para resolver. E Deus conta com você, esposa, para que você sirva ao seu marido, como manda o próprio Cristo. Esposa, Deus, marido, Deus conta que você vai o adorar, amando a sua esposa, purificando, cuidando, zelando por ela e levando ela para encontrar-se com o Senhor. Deus confiou a cada um de nós essas responsabilidades. E essas responsabilidades, elas vêm pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá essa direção. Portanto, nossos relacionamentos, que eles possam glorificar a Deus. E Ele use cada um de nós e todos nós. Cada um e todos nós. Amém? Feche seus olhos nesse momento.